Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 249 do nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro. E hoje eu, Paulo Júnior, recebo a grande diretora Lúcia Murat, que está lançando o documentário Hora do Recreio nesta quinta-feira, 12 de março de 2026. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, e aí eu quero ouvir vocês a respeito disso. Meu pai biológico agredia muito a minha mãe, e aí ele chegou a me agredir. Vocês sabem por que não pôde filmar na escola? Com medo da gente falar a verdade sobre as coisas que acontecem dentro da escola, que eles lá fora não vê. Hora do Recreio estreou no Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha, levou inclusive uma menção especial do júri jovem da mostra Generation. É um filme que levanta discussões sobre a educação pública no Brasil a partir da perspectiva dos próprios alunos dos ensinos Fundamental 2 e Médio do Rio de Janeiro, que estão tratando ali dos desafios sociais, econômicos, políticos, debatendo a presença deles na escola e o momento de vida também que eles levam ali enquanto adolescentes e jovens. O filme também tem encenação, que conta com atores de grupos importantes do Rio de Janeiro, como Nós do Morro, no Vidigal, o grupo de teatro Vozes, de Cantagalo, Pavão Pavãozinho, o Instituto Arteiros, da Cidade de Deus, e passou por uma série de festivais para além da Alemanha, rodou Argentina, França, Itália, teve também no festival É Tudo Verdade aqui no Brasil. Lúcia, queria começar te ouvindo sobre o interesse por esses adolescentes, por esses jovens. Me fez lembrar de uma série de filmes que saíram na esteira também das ocupações das escolas, né, ali em 2015, 2016, e queria começar por aí. O interesse por essa classe de pessoas que muitas vezes, por conta da idade, acho que dá para dizer isso, acaba um pouco subestimada, um pouco subjugada no debate público e não tem, às vezes, as opiniões levadas tão a sério num debate político mais amplo. Eu já tinha trabalhado com adolescentes em vários filmes, né? E tenho contato assim, com alguns teatros de comunidade, quer dizer, particularmente com o Nós do Morro, que eu tenho contato desde o ano 2000. E então eu tenho uma relação muito próxima com eles, né? E trabalhei em alguns filmes. Quer dizer, existia a maior parte desses filmes de ficção, que era o que eu tinha feito com eles, basicamente, eles acabavam, que era um trabalho sobre violência e tal, eles acabavam sempre no papel do traficante ou do bandido. E eu, ao mesmo tempo, conhecia e sabia quer dizer, da capacidade deles de articulação e a resistência deles e achava interessante se a gente pudesse fazer um filme um dia deixando, quer dizer, dando a voz para eles, né? Então essa quer dizer, foi mais ou menos esse processo. Eu comecei o filme há bastante tempo, lá para 2018, mais ou menos, eu comecei a entrevistar professores, a partir deles, a partir dos professores, eram professores progressistas que eu conheci, quer dizer, que eu tive acesso e comecei a discutir, né? Aí teve pandemia, tem vários editais que você entra, não ganha dinheiro, não sei o que, não recebe não, papapá, o tempo vai passando. Lá por 2021, 2022, já no final da pandemia, eu comecei a frequentar essas escolas, né? Algumas escolas desses professores que eu tinha conversado esse tempo todo. E, quer dizer, eu conheci alguns alunos, né? E o que aconteceu? Ao mesmo tempo, a gente começou a pedir a liberação para filmar nas escolas, que é um processo burocrático complicado, né? E aí, infelizmente, a gente não conseguiu a liberação para fazer ensino médio. A gente só conseguiu liberação para Fundamental 1 e 2, porque é ligado à prefeitura, e o ensino médio é ligado ao governo do estado. São duas secretarias diferentes, né? E no caso da prefeitura, a gente tinha o apoio da Rio Filme, não houve nenhum problema, tanto é que a gente filmou. Objetivamente, no filme aparece o Fundamental 2. E aí, o que aconteceu? Quer dizer, as pessoas, a produção chegou e falou, olha, você vai ter que abrir mão do ensino médio, porque não tem como, a gente não está conseguindo, já tem mais de um ano que a gente está tentando, é o que está no filme. E aí eu falei, cara, mas eu faço filme de ficção também, então vamos fazer como se fosse filme de ficção. A gente pega os alunos, coloca uma van lá, um ônibus e tal, aluga um lugar e leva.
E ontem até eu estava fazendo uma série de sessões para a rede pública, né? Ontem tinha uma dessas meninas que participou dessa primeira escola, e ela falou uma coisa, eu fiquei tão feliz. Ela falou, e fomos muito bem tratados, porque nos deram van e nos deram comida. Que é uma coisa normal na ciência ficção, né? Você tem lanche, almoço, van para levar e trazer e tal. E eu achei uma delícia, assim, ela ter destacado como foi bem tratada, né? E que é o tratamento que todo mundo deveria ter, né, na verdade. Bom, mas em suma. E aí, o que eu acho que aconteceu de mais, quer dizer, de diferente, digamos assim, nesse documentário, que era uma proposta inicialmente de uma coisa mais padrão, né, de eu ir na escola e ouvir os alunos, só que as dificuldades que são típicas da realidade brasileira acabaram acontecendo e eu acabei tendo que, como eu não queria me adaptar a elas, eu acabei tendo que criar em função delas. E o filme acabou ficando uma mistura de gêneros, uma mistura de situações que talvez tenha ficado interessante, né? E o que que esse cenário nos conta sobre a própria relação da sociedade brasileira com esse ambiente escolar, né? Porque a gente está falando até da burocracia para adentrar esse espaço, e isso, de certa forma, isso está no filme, né? Isso, de certa forma, mostra também a distância da arte, da cultura em relação à sala de aula, né? Ah, sim, eles não têm recursos, né? Quer dizer, você vê quer dizer, a importância que é. Eu acho outra coisa que me impressionou muito, quer dizer, além da capacidade de articulação deles e tudo, dos jovens, é que, apesar dos baixíssimos salários da falta de recursos, você tem professores incríveis, entendeu? Que se dedicam, estão lá discutindo e estão lá se esforçando. Você vê no próprio filme, por exemplo, foi até ontem estava falando uma senhora, uma professora bem mais velha, perto da minha idade, eu conheço ela, e que pega os alunos e põe no metrô para levar no museu, entendeu? Isso é maravilhoso. Agora, eles deviam ter mais condições. Ontem mesmo a gente fez uma sessão para 150 alunos e o metrô não deu. Não dá apoio, ninguém dá apoio, entendeu? Teoricamente, eles só foram porque o professor bateu o pé e colocou, e parou um ônibus e colocou todo mundo dentro do ônibus, porque o ônibus também não queria parar, apesar de que é obrigação, entendeu? Então, eu acho que isso que tem que fazer diferença, né? Você tem que ter mais recursos, você tem que ter melhores salários para os alunos poderem realmente se relacionar com o teatro, com o cinema, com o museu, ter diálogo, entendeu? Porque, quer dizer, o que está acontecendo nesse país, quer dizer, tem o outro lado, essa semana mesmo, semana passada, teve aquela tragédia daquela menina que foi violada aos 17 anos por um grupo, inclusive alguns deles de boas escolas, entendeu? Então, as escolas têm que ser repensadas também, entendeu? E tem que ter apoio, e isso é política pública, né? O filme tem uma coisa muito interessante, que é trazer o texto de Lima Barreto. Queria te ouvir um pouco sobre a escolha desse texto e essa coisa muito boa de se ver, né? Que é, por um lado, ao ver os jovens contemporâneos questionando alguns termos usados, algumas formas de contar a história, isso nos faz pensar exatamente em até questionar o cânone, né? Em olhar de uma forma mais crítica para alguns textos que a gente admira e venera historicamente, ao mesmo tempo que é reconhecer um clássico sendo revisto hoje, revisitado hoje, enfim. Por que trazer o Lima Barreto e o que você imaginou enquanto efeito para o filme? Na verdade, quer dizer, é óbvio, eu gosto muito do Lima, isso, um grande escritor brasileiro, fundamental na nossa literatura. E Clara dos Anjos é o último livro dele, que ele trata justamente de racismo e de abuso. E são duas questões totalmente contemporâneas. Então, a minha ideia original era uma coisa um pouco acadêmica, entendeu? Assim, que causa a minha idade, tudo. Quer dizer, pensei, não, era importante a gente discutir o passado e presente e tal. Mas na minha cabeça estava uma coisa assim, a gente vai produzir o teatro e eles vão discutir essa relação do passado e presente. Uma coisa totalmente academicista, entendeu? Aí, conclusão. A gente primeiro fez esse trabalho todo, que eu fiz junto com a Luciana Bezerra, que é a preparadora de elenco, produtora de elenco do filme, e que é a diretora do Nós do Morro, diretora de cinema, a atriz do filme também, aliás. E aí a gente começou no Nós do Morro, depois fomos para o Vozes, que é do Pavão Pavãozinho Cantagalo, e depois para o Instituto Arteiros da Cidade de Deus. Foram esses três grupos que a gente trabalhou. Fomos lá, ensaiamos, eu ia, discutia e tal, não sei o quê, fomos começando a selecionar pessoas para trabalharem, em função das características do livro. E também depois do grupo de masters, que foi uma outra coisa que surgiu também em função da operação policial. Bom, voltando a Lima.
Barreto. É, primeira coisa que eu fiz, quer dizer, escrevi um roteiro, né, com personagens e tal, e aí a gente fez uma roda de leitura aqui, como a gente faz no filme de ficção, normalmente. Você faz uma roda de leitura com os atores lendo o texto, né, lendo o roteiro. E aí foi uma tragédia, né? Eu falei, meu Deus, a gente não é Shakespeare, não vai dar certo essa história. Não tinha embocadura para ler aquele texto, né? Aquele texto é um texto totalmente antigo, palavras que eles não conheciam. Aí na segunda rodada, eu já estava assim, sem saber bem o que fazer, e eles começaram a brincar com o texto. Eles têm um humor muito bom, né? E Uhum. essa coisa meio de desplante, assim, pô, o que está pensando e tal? Não tem muito de ícone, né? Quer dizer, que a gente tem uma relação mais com ícones, não consegue falar isso. E começaram a brincar com o texto e fazer piada e tal. E na hora eu pensei, fazer essa é a saída. Isso é a única maneira de transformar esse livro num livro contemporâneo. Ou não é num livro, num texto contemporâneo, numa situação contemporânea. É deixar com que eles tragam essa vivência, entendeu? E aí fomos trabalhando e decidimos filmar. E filmar, sim, em 3 momentos, que seria os ensaios, onde toda essa brincadeira está mais presente, o teatro, que foi no Teatrinho do Nós do Morro, ali no Vidigal, que era o texto mesmo, entendeu? Que a gente fez para as famílias, os familiares deles, pessoas ali do Vidigal, e, e o papo, que seria o papo em que se discutiria esse passado e presente. Só que o papo passado e presente foi totalmente documental, a gente fez só na hora da filmagem, entendeu? Só que a essas alturas, depois de tanto tempo de discussão e de brincadeiras sobre o livro e de, entendeu, de discussão sobre tudo, eles tiraram de letra. Aí a gente pôs 2 câmeras, é isso, assim, sem corte, entendeu? Falem à vontade, e eles dominaram a cena, né? Então foi um Uhum. processo que, na verdade, dirigido por eles, digamos assim, eu só obedeci, né? Seus filmes passam por vários momentos da história política brasileira. Os dois mais recentes, por exemplo, estavam nos anos 70. Agora você vem com um filme 100% voltado para esse olhar eh, atual, cotidiano, presente, de fato, dessa molecada. Queria te ouvir um pouco como que você vê a Hora do Recreio entrando na sua filmografia, dialogando com esses temas mais macro, como ditadura militar, golpe, enfim, como que ouvir esses jovens, qual que é o diálogo, como que eles entram nessa sua filmografia que percorre tantos momentos da política brasileira? Ah, eu acho total, né? Eu acho que é um Brasil muito presente, entendeu? E tem uma. Tanto é que tem um impacto muito grande, né, quando a gente vê o filme, né? E eu acho assim, primeiro o seguinte, quer dizer, eu acho que as pessoas falam muito assim, ah, não, a Lúcia fez um filme sobre a ditadura, porque é um pouco a minha história, né, claro. Todo mundo sabe, eu fui presa e tal, as coisas de internet, todo mundo sabe, pô, clica lá. Bom, mas dos 15 longa-metragens que eu fiz, menos da metade é especificamente sobre ditadura, entendeu? Quer dizer, você tem questão indígena, com Brava Gente Brasileira, com Nação, com Vestígios. Você tem, quer dizer, Praça Paris, que é um filme que trabalha também sobre a questão social brasileira do ponto de vista de 2 mulheres, entendeu? Então, tem outros filmes, entendeu? E como eu falei, quer dizer, eu já tinha trabalhado com adolescentes, então, para mim, foi um processo, entendeu? Que é nada natural buscar isso. E eu acho que o que teve de interessante foi justamente essa coisa de que essas dificuldades acabaram se colocando no filme e fazendo um filme diferente da proposta original dele, né? E mais interessante, num certo sentido, entendeu? Por fim, Lúcia, violência de gênero, racismo, a vida cotidiana, né, de uma nova geração, tudo isso está muito evidente, está na boca dessa galera que você traz nesse filme. Como que estão os debates por aí? O que que essa molecada, o que que esse filme tem rendido de conversas e como que você vê teu filme chegando nesse momento, nesse Brasilzão de 2026? Bom, a gente tem feito sessões para a rede pública, começamos já desde semana passada, né? E é muito bom, quer dizer, mas aí é uma coisa assim que eles se sentem identificados, né? Na hora do debate, quer dizer, a discussão é muito com os professores sobre essa questão de falta de recursos e tudo isso, e dos estudantes é muito assim, eu me identifico, é isso mesmo, como é que tá e tal, eles se identificam inteiramente. Quer dizer, a gente não foi ainda em escolas particulares, né? Eu tenho uma neta que me falou,
vovó, precisa passar esse filme na minha escola. Uhum. Mas eu acho que não é só, né? Quer dizer, que essa tragédia que aconteceu agora no Rio de Janeiro, a menina que foi violada, alguns dos garotos eram de uma escola que a gente respeitava como uma boa escola pública, entendeu? Então, acho que as escolas públicas têm que repensar realmente. Não é só expulsar um aluno que, entendeu, está se comportando como um marginal, mas é repensar a discussão toda, entendeu? Acho que isso é que tem que ser feito hoje, tem que repensar essa discussão e esse diálogo com os estudantes, entendeu? E a relação com a cultura, a relação com o teatro, com o cinema, com o museu, entendeu? Quer dizer, como é que isso pode se dar? Porque, ao mesmo tempo, quer dizer, que você tem uma coisa muito boa que está acontecendo hoje, que você vê nesses meninos, a discussão, quer dizer, a capacidade de entender o racismo, né? A violência contra a mulher. Quer dizer, isso aí é muito, principalmente das meninas, aliás, quer dizer, isso aí quando a gente estava filmando, teve até um momento que eu brinquei com o fotógrafo, que eu falei, pô, cara, para de filmar ali, só tem mulher aqui. Ele falou, mas só elas que falam. Uhum. É muito presente, e acaba sendo presente no próprio filme, quer dizer, porque elas são muito aguerridas, muito aguerridas. Então tem isso de muito bom, que é o lugar de fala da questão do racismo, quer dizer, as cotas terem permitido eles terem chegado na universidade, entendeu? A questão da violência contra a mulher. Mas, ao mesmo tempo, você tem um outro lado, que é a falta de concentração, que é a rede social. Quer dizer, e aí, como é que você combate isso, entendeu? Então, outro dia eu estava num cinema desse também, que a gente estava entrando, os meninos estavam demorando para entrar, e eu comecei a dar bronca, que eu dou bronca também, igual a professora. Pô, gente, está na hora, está atrasado, não pode ter atrasado no cinema, não. E aí o gerente me falou, é impressionante, porque mesmo as pessoas que pagam, ficam aqui fora, entram atrasados, não se incomodam, como se estivesse vendo televisão, entendeu? E chegam lá dentro, na hora de olhar o filme, estão abrindo o celular. Quer dizer, eu acho que esse é o lado do retrocesso que a gente tem que saber lidar, entendeu? Que as escolas têm que saber lidar. Reaprender, né? Como também não sei, quer dizer, acho que são só observações a partir desse processo que eu estou fazendo. O que eu tenho para dizer para vocês é que é necessário estudar. Acredite no sonho de vocês. A gente só muda a nossa história através da educação. Você tá no meio de várias meninas de cabelo cacheado. Elas olham pra você como se você fosse inferior. E hoje em dia eu fico olhando pro meu cabelo, eu acho ele a coisa mais linda. Abre alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A única forma que eu vi de me expressar foi procurando a arte, porque é o único lugar onde eu consigo ser eu mesma sem o julgamento dos outros. Peço licença pra poder desabafar. Eu acho que agora é hora do recreio. Então é isso, Hora do Recreio, chegando a essa bela filmografia de Lúcia Murat, há mais de 40 anos, trazendo seus filmes e levantando debates tão interessantes, tão importantes para a sociedade brasileira, recentemente com O Mensageiro em 2023, com Ana Sem Título em 2020, dois filmes que eu gosto muito da década passada, Praça Paris de 2018, A Memória que Me Contam, 2013, Tem Quase Dois Irmãos, lá de 2004, enfim, uma carreira muito interessante, muito instigante da Lúcia, ganha agora a companhia de Hora do Recreio. Central Cine Brasil chega toda semana no seu tocador de podcasts. Estamos no Instagram, em Central Cine Brasil, e você nos ajuda curtindo o programa no seu tocador, também curtindo a gente lá no Instagram, recomendando o programa para suas amizades. Até a próxima, tchau!